Ontem eu tava vendo um vídeo do povo do time que eu gosto. Aí eles levaram um jacaré lá na casa deles. Aí eles botaram a mão por debaixo do jacaré todo. Eu fiquei pensando, como que o jacaré ele faz cocô? Cara, Josias é cada pergunta. Uma aula perguntas Josias que fala e Josias fala. Formiga peida. Porque, tipo, não tem... Porque é tudo fechado. Não é Daqui, não. ó, na Não outra é não. aula ele vai falar assim: Tia, avestruz consegue ir pra lua? Não é fechado, não. Ó, Josias, só para Tia, matar a sua animal curiosidade, consegue ir não pro é todo espaço fechado, sendo não. foguete? É possível. Não. Já mandaram um cachorro, Claro, já mandaram um cachorro, eu já vi. Tem dois buraquinhos, Josias. Um que vai ser eliminado as fezes, porque ele tem intestino, tem tudo isso igual a gente, tá? Então, ele vai sim eliminar as suas fezes, tem um buraquinho o macaco lá. consegue, E tem né? tem um outro também, que no caso das fêmeas, né, que é por onde elas vão colocar os ovos, tá? Tia, o Então, macaco tem também sim, ele consegue? parece ser fechado. Tia, será que o macaco jacaré ele veio do dinossauro? O macaco, O macaco consegue, ele já tacou cocô em mim. Ele já tacou cocô em mim, o macaco. não, ele está falando com relação ao espaço, gente, não é, Richard? Ô, tia. Se o macaco consegue ir pro espaço. Ali. Eu acho que não, Richard. Ô, tia, Eu já acho que mandaram um não. cachorro, mas ele morreu. Então, justamente por conta disso. Oi, Mariana, o que você quer falar? É porque é apertado demais. Deixa eu falar. Hoje, pelo visto, a aula vai ser só de bate-papo. Já tô até vendo. Não vamos não, sabe por quê? Na 61, eu já consegui terminar a parte do sistema nervoso. Quarta-feira nós vimos a parte do sistema nervoso central e hoje a gente tem que ver a parte do sistema nervoso periférico. Aí depois que a gente terminar, aí a gente pode conversar, senão a gente vai ficar diferente da outra turma, tá? Vamos fazer, então, o que a gente tem que fazer logo. Vou explicar alguns pontos que a gente tem que aprender. Aí, depois que a gente terminar, aí a gente pode ficar perguntando. Combinado? Posso fazer essa pergunta antes de começar a aula? Pode, fala. Qual é a cor do espelho? O vidro, ele é transparente, mas aí ele tem por trás dele tipo que uma lâmina, um papel, tá? Colado no vidro, que é aquela parte que vai ter a parte de reflexão, de refletir a nossa imagem ali. Mas, na verdade, ele é transparente e por trás dele é que ele tem uma lâmina, tipo que uma lâmina meio prateada, para poder ter essa reflexão do nosso rosto, do nosso corpo, tá? Mas é transparente, o vidro é transparente. É uma lâmina que é acionada ali, colocada, né? Colada nessa parte de vidro. Tá bom? Agora vamos lá. Nós vamos abrir no módulo 4, que estamos nele, né? Começamos ele semana passada, na aula da sexta-feira. E vamos colocar na página 216. Tá? Então, na aula de quarta-feira, a gente estava falando um pouquinho sobre, mais um pouquinho, né? Na verdade, que a gente começou a falar na sexta-feira. 16? Ok. 216. Aí nós começamos na sexta-feira passada a falar sobre o sistema nervoso. Só que na sexta-feira a gente falou mais sobre os sentidos, né? Os 5 sentidos que nós temos e que estão associados a esse sistema nervoso. Na quarta-feira, na aula de quarta-feira, nós vimos a divisão
desse sistema nervoso. Vimos que o sistema nervoso ele é dividido em duas partes: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, nós chegamos a comentar na quarta-feira. Ele era composto pelo encéfalo e pela medula espinal. O sistema nervoso periférico, a gente não chegou a comentar, que é a nossa aula de hoje, tá? Quem é que vai formar o sistema nervoso periférico? São os nervos e os gânglios, tá? Então, na página 216, ó, nós temos uma figurinha, aquela mesma figurinha que apareceu na aula de sexta-feira e na aula de quarta-feira. Ô, tia, 3 ou 4? Módulo 4, página 216. Não é 136, nem 126, nem 116, Mariana. É 216. É 216, ok. Isso, tá? Aí, ó, ele tá mostrando aqui, nessa figurinha aqui, nesse corpinho, aonde estão os nervos e os gânglios. Os nervos são essas linhazinhas verdinhas, e os gânglios, ó, ele aumentou aqui um pouquinho para a gente ver o que é um gânglio, ó. Essa parte mais gordinha aqui do fiozinho verde. É, aqui também, gente, está com uma trovoada danada. Tô morrendo de medo. É, se eu cair é por causa da internet, ou então porque faltou luz, tá? Escuro aqui, parece que tá de noite. Ô, tia, eu tive que fechar a janela aqui do quarto rápido, porque já tá me dando água. Eu tô morrendo de medo, tia. Mariana, não vai acontecer nada não, Mariana. Só tá chovendo. A gente está quase terminando a aula, já são 11h23 já. Vai passar rapidinho para a gente desligar logo esses aparelhos que a gente está utilizando aí. Então, vamos lá na 216, ó. Josias, lê para mim o primeiro parágrafo da 216. Eu posso ler? Sim. Não, ela falou Josias. O pai... Se alguém quer ler, Vou deixar vocês lerem um pouquinho cada um, tá? O que Josias vai ler agora, vocês vão marcar, tá? Que é o primeiro parágrafo todo. Vai lá, Josias. A parte periférica do sistema nervoso é responsável por encaminhar os impulsos nervosos até a parte central do reencaminhar as respostas aos diferentes órgãos e estruturas do corpo humano. Assim, a parte periférica do sistema nervoso estabelece uma comunicação entre a parte central e os diversos órgãos do corpo humano. Muito bem. Então, toda essa parte, todo esse primeiro parágrafo que Josias leu, vocês vão marcar com marca-texto, tá? Quem não tiver, marca aí com um lápisinho. O que está querendo dizer nessa parte? O sistema nervoso, a parte periférica, né, do sistema nervoso, é responsável por encaminhar esses impulsos nervosos. Então, por exemplo, se eu quero levantar minha mão, eu mandei essa informação lá para o meu cérebro, que faz parte do sistema nervoso central, e ele manda uma informação até a minha mão para que ela levante. Quem é que recebe essa resposta do meu cérebro que eu quero levantar a mão? Os meus nervos, tá? Os nervos é que vão receber essa resposta. O cérebro, ele encaminha a resposta do que eu quero fazer para os nervos e os nervos executam essas atividades, certo? Foi isso que Josias acabou de ler, tá? Agora, Kailane, o segundo parágrafo, Kailane. Tá. Essa parte do sistema nervoso é formada principalmente por nervos e gânglios. Isso. Tanto os nervos quanto os gânglios atuam na transmissão de impulsos nervosos para os diferentes órgãos do corpo e para a parte central do sistema nervoso.
Muito bem. Agora, Mariana, tem um quadrinho aí rosa, ó. Veja a seguir a estrutura da parte periférica do sistema nervoso. Lê para ti aí os gânglios e os nervos. O que são gânglios e o que são nervos? Dentro do quadrinho rosa. Tá me ouvindo, Mariana? Sei lá, eu tô. Sei lá. Eu tava desligada, eu tava falando, só que. Ah, tá. Tá vendo aí debaixo do... Em cima do bonequinho aí que eu mostrei a vocês no quadrinho rosa, tem a definição de gânglios e de nervos. Lê para ti esses dois. Os gânglios são estruturas compostas principalmente de corpos celulares e de neurônios envolvidos por tecido. Os nervos são conjuntos de ácidos envolvidos por tecido conjuntivo e são nutridos pelos vasos sanguíneos. Tá. Então, os nervos, ó, Mariana, são conjuntos de axônios. Repete comigo, axônios. Axônios. Isso, é assim que fala essa palavrinha estranha aí. Então, nós vamos marcar aqui, ó, esses dois que Mariana leu, ó, esse e esse. Os gânglios e os nervos. Tia, você tá em Ô, que tia, o página? que Kailane leu também é pra Tia. marcar? Eu tô na 216. Ô, Módulo tia, 3, o que Kailane leu é pra marcar? O que Módulo Kailane leu? Não, o que Kailane leu, não. Só o que você leu e o que Mariana leu. É módulo 3? Oi, não. Não, meu Módulo amor, módulo 4. Ah, tô na do troféu. Módulo Página 4. 216. Isso, módulo 4, 216. Aí, ó, o que que ele faz aí nessa figura, gente? Ó, vamos ver se vocês entendem. Ele pegou um pedacinho lá da medula espinal, do meio, né? Para mostrar pra gente, ó, aonde estão os gânglios. Ele aumentou a figurinha para mostrar pra gente aonde estão os gânglios. E depois, ele aumenta mais um pouquinho, tá? Para a gente poder ver o que que tem dentro desses gânglios. Então, a gente tem, ó, o axônio, tem a bainha de mielina, ó, mostrando aí, e temos também os vasos sanguíneos, tá? Então, ele foi ampliando aí a figurinha para a gente poder observar o que que tem dentro dessas estruturas, tá? Agora está diminuindo, está melhorando já. No número 7, ele coloca uma pergunta para a gente pensar, ó, e aí eu preciso saber se vocês já ouviram falar nisso, tá? Em sua opinião, o que é uma atividade voluntária do organismo? Vocês já ouviram falar nessa palavra? Eu já Atividade voluntária? Eu já ouvi por causa que eu vi a série Grey's Anatomy, mas eu não sei o que é isso aí, não. Não sabe o que que é? Então, eu vou explicar para vocês. Toda vez que vocês ouvirem essa expressãozinha, atividade voluntária, são atividades que a gente consegue controlar, tá? Então, depende da nossa vontade. Por exemplo, agora eu estou executando uma atividade voluntária, que eu estou falando. Mas, se eu quiser parar com essa atividade, eu consigo controlar. Eu consigo ficar quietinha e parar de falar. Ó. Tá? Parei. Certo? Quando a gente faz isso, quando o nosso corpo consegue fazer isso, consegue controlar uma atividade, a gente diz que essa atividade é voluntária, tá? Agora, se eu chegasse para mim, para o meu coração, e falasse assim, ó, coração, para de bater agora. Eu consigo fazer isso? Você tá Não, dando uma... não consegue. Você consegue deixar o seu cérebro flexível. Aí sim, Não. eu ia parar de... Tá Isso melhorando. aí. Por que que eu não consigo fazer isso? Porque o batimento do meu coração é uma atividade
involuntária, ou seja, independe da do nosso comando, a gente não consegue controlar, tá? Então, existem algumas atividades que a gente consegue controlar e existem algumas atividades que a gente não tem esse poder de controlar. Vai continuar acontecendo independente da nossa vontade, tá? Só vai parar se a gente morrer, né? Aí vai parar. Assim, se eu falar, você consegue perceber. Mas algo que a gente faz e a gente não percebe é ficar respirando. Agora você vai respirar, vai Isso, então, a respiração... Tem vezes que você respira automático e tem às vezes que você respira porque você quer. Tipo, agora eu tava respirando automático. Isso. Aí depois eu tô respirando porque eu quero. Isso, exatamente isso. A respiração, né? Enquanto a gente está fazendo essa atividade a todo momento, a gente não consegue controlar ela. Ela é uma atividade involuntária. A gente está fazendo isso independente da nossa vontade. Mas se a gente quiser prender a respiração, tampar o nariz e a boca, a gente consegue por um tempo, né? Também não consegue ficar muito tempo. Por um tempo. Então, quando a gente consegue prender a respiração um pouquinho, aí sim essa atividade ela é voluntária. Mesma coisa, vocês usaram o exemplo da respiração. Na outra turma, eles usaram o exemplo do piscar, né? A gente pisca sem nem perceber, né? Não sei nem quantas vezes, são milhares de vezes que a gente pisca por dia. Mas isso sem perceber. Agora, se a gente quiser brincar, né, daquela brincadeira de não piscar, quem fica mais tempo sem piscar, a gente também consegue controlar isso. Por um tempo, consegue. O pior que eu consigo, né? tia. Eu ensinei a técnica para Gustavinho. Então, quando a gente fixa o olhar em um determinado ponto, né? Durante A gente presta atenção naquele ponto ali, a gente vai ficar um bom tempo sem piscar. Então, a gente está conseguindo controlar. Mas se a gente não estiver brincando, se for naturalmente, né, no nosso dia a dia, a gente não controla esse piscar. A gente pisca e a gente nem percebe que piscou. É tão rápido que a gente nem percebe, certo? Então, o que a gente tem que saber com relação às atividades que a gente realiza durante o nosso dia a dia? Que existem algumas atividades que a gente consegue controlar, que aí são atividades voluntárias, e existem atividades que a gente não consegue controlar, que são atividades involuntárias. Oi, Isabela. Quantas vezes por dia a gente pisca? Milhares. Já fizeram uma pesquisa com relação a isso. Eu acho que se a gente pesquisar na internet, uma vez eu já li, agora eu não lembro mais a quantidade. Mas já fizeram uma pesquisa com relação a isso, sim. Eu acho que se a gente pesquisar na internet, a gente consegue descobrir mais ou menos. O momento que a gente mais pisca já teve algum... Geralmente, quando a gente pisca, é quando a gente vai virar a cabeça. Você tá olhando para um lado, eu vou virar para o outro, a gente sempre pisca. Entendi. Mas olha só, vocês sabem qual é a função de piscar? Para que a gente pisca? Para não deixar o nosso, até alguma coisa ocular ressecada. Isso aí. Toda vez que a gente pisca, né, a gente lubrifica a nossa retina, todo o nosso olho. Então, a gente precisa dele sempre molhadinho para não ressecar. Exatamente isso. Aí, por isso que a gente pisca e por isso que são milhares de vezes por dia, porque a gente precisa deixar ela sempre lubrificada, sempre úmida, né, para não arranhar a vista, não machucar e não ficar ressecada. Se o olho secar, acontece o quê? Se o olho secar, vai afetar a retina, aí a gente não vai enxergar adequadamente. Aí você, aqui, a minha avó tem um problema, ela tem um problema no olho, que toda hora ela tem que ficar botando uma agulhinha no olho, no olho. o olho. Aham.
Bom, então vamos lá, vamos continuar. Agora, Mariana já leu, deixa eu ver. Ana Clara, lê para ti aí debaixo do número 7. Calma aí. Debaixo do número 7, a parte periférica do sistema nervoso pode ser dividida em divisão autônoma. É a parte somática. A divisão autônoma é responsável pela transmissão dos impulsos nervosos, que controla os músculos lisos. O músculo cardíaco glândulas, elas estão relacionadas principalmente às atividades involuntárias, ou seja, que não dependem de nossa vontade para ser realizada. Muito bem. Toda essa parte que a Ana Clara leu, nós vamos marcar também, tá? Porque é a explicação dessa pergunta que a gente estava respondendo, da atividade voluntária e da atividade não voluntária. Então, vamos marcar isso. Que ela não faz ideia. Tá vendo esse corpo? Tem um montão de nervos, certo? Certo. Qual foi a pessoa que teve ideia de construir essa imagem? Porque ela deve ter abrido um corpo. Isso, ela abriu um corpo, exatamente. Na faculdade, quando a gente estuda isso, né, na faculdade, a gente tem um corpo para analisar cada parte desse corpo. Então, tem uma parte que é só para analisar os músculos, tem um corpo que é só para analisar os nervos, tá? Então, realmente, a gente estuda toda essa parte aí, tá? Oi. Posso ler o próximo parágrafo? Pode, lá na página 217. Já marcaram esse aí, da 216? Já. Então, vamos lá para 217. Pode ler, Pedro. A divisão autônoma transmite impulsos nervosos que controlam o coração e outros órgãos, como os que compõem o sistema digestório, o respiratório e o urinário, que tem atividade involuntária. Além disso, variações no tamanho da pupila são um tipo de respostas relacionadas a essa divisão do sistema nervoso. Isso. Vocês lembram que a gente comentou isso, da pupila? Quando a gente está num ambiente escuro, né, ela fica grande, ela fica maiorzinha. Quando a gente vai para um ambiente de claridade, um ambiente externo, onde esteja sol, por exemplo, ela fica pequenininha, né? Ela tem uma reação. Sobre esse negócio de olho, eu fiquei sabendo que Ana Clara tá fazendo barulho. Quem tem um olho, tipo, azulzinho, é muito clarinho, tem mais chance de ficar cego primeiro do que quem tem olho escuro? Tia, Sim. quando eu nasci eu tinha olho azul claro, agora tá verde. Eu também nasci. Também pode acontecer isso, de ter uma mudança. Sabe por que isso acontece? Às vezes fica azul também. O olho mais claro. Essa tonalidade do olho mais claro é com relação à pigmentação que a gente tem no olho. Na outra turma perguntaram a mesma coisa. E aí, essa pigmentação que a gente tem no corpo dá a coloração do olho, do cabelo. E aí, vocês podem ter percebido também que o cabelo de vocês também, a tonalidade também mudou, né? De repente, vocês nasceram com o cabelo um pouquinho mais claro e agora está um pouquinho mais escuro, né? Com os olhos, isso também pode acontecer com os olhos. Aí, o que acontece? As pessoas que têm os olhos mais claros, elas têm uma sensibilidade maior. Então, por exemplo, vão ter algumas situações que vão incomodar mais do que aquelas pessoas que têm a íris um pouco mais escura. Essa parte que dá a coloração aí do olho, essa parte está mostrando aí
nessa foto que é castanho claro, né? É chamada de íris, tá? A íris é que é a parte colorida do olho. Então, quanto mais claro for, se for verde, se for azul, se for um castanho bem claro, igual um mel, né? A pessoa vai ser mais sensível a determinadas situações do meio externo do que aquelas pessoas que têm o olho mais escuro. Então, se a gente pegar uma pessoa com o olho verde e uma pessoa com o olho preto e colocar no sol, aquela pessoa que tem o olho verde, ela sente muito mais a intensidade da luminosidade do que aquela que tem o olho um pouco mais escuro. Eu Professora, acho que as pessoas que têm olho claro, o olho é mais sensível, né? Eu tinha Isso, é mais comparar se sensível. fosse óculos claro e óculos escuro. É, mais ou menos. Oi, Nathalie, pode falar. Pode fazer uma pergunta, tia? Ô, tia, quando eu nasci, eu tinha olho azul. Mas quando eu fui crescendo, meu olho ficou castanho. Por quê? Foi escurecendo. Ô, tia, meu olho era azul, agora é verde. Quando a gente nasce, no olho ainda tem tipo uma membranazinha, uma capinha, que isso vai se diluindo com o tempo, tá? Então, essa membranazinha, ela pode alterar a coloração do olho. Então, na maioria das vezes, todo bebezinho, quando ele é recém-nascido, ele tem uma tonalidade bem clara da íris. Todos eles, quase. É muito difícil de você ver um bebê com o olho bem escuro. Aí, depois que ele vai abrindo os olhinhos, né? Que agora, hoje em dia, o neném já nasce até de olho aberto. Na época da minha mãe e da minha avó, não. O bebê nascia, ficava uma semana com o olhinho fechado. Só depois de uma semana de nascido que conseguia abrir o olhinho. Agora não, né? Agora as crianças só está faltando sair conversando, porque a gente evoluiu bastante, né? Então, o olhinho do bebê, ele ainda tem essa proteçãozinha, essa camada que protege, é igual uma membranazinha. E aí ela vai se desfazendo aos poucos. Aí, com uns 3, 4 meses, a gente já vai notando que a coloração do olho vai modificando. E aí a gente deixa de ter o olhinho claro e passa a ter o olho mesmo definitivo, que é o olho que a gente tem até hoje. Tá? Então, pode ser, sim, uma membranazinha ali no olho que acaba camuflando a cor real do olho. E aí, depois de alguns meses, a gente adquire a cor real dos olhos. Tá? Tia, você não está chamada? Ainda não. Quando a gente terminar, já estamos quase terminando. Vamos lá, então, deixa eu ver aqui. Ana já leu. Nathalie, lê para tia, então. Tia, Isabela falou que quer ler. Depois Eu não fiquei muito assim da aula, por causa que eu tava fechando a casa da chuva forte que tava aqui. Eu não quero ler, não. Isabela falou que quer ler. não quero ler, não. Então, vamos lá, Nathalie. Debaixo dessa figura do olho aí, esse parágrafo de baixo. Posso ler? Pode? Os comandos partem da parte central do sistema nervoso. Assim, todas as partes do sistema nervoso trabalham de maneira integrada. Posso continuar? O carregador está escrito muito. A parte somática transmite informações até a parte central e também aos os nervos, que levam as respostas dessa parte aos músculos esqueléticos. Ela relaciona-se principalmente às respostas voluntárias, embora também esteja associada a algumas involuntárias. Muito bem. Vai lá, Mariana, você que quer ler de novo. Vai. A contração. Ana Clara. Tia, depois de Mariana, posso ler? Eu quero ler, tia. Também quero ler. Então, vai, Ana Clara. Eu também. Depois de Josias e Ana Clara eu leio. Não, depois de Ana Clara sou eu.
Aí depois de Georgia, depois de você. Clara. Tá, então vamos, Ana. A contração. A contração e o relaxamento dos músculos esqueléticos depende de nossa vontade para se realizar. Por isso são considerados resposta voluntária. Posso ler uma Bom. das respostas? É minha vez, eu vou ler Muito uma bem. resposta. Então, olha só. Antes da gente ler agora, vou fazer a pergunta para vocês. Aqui do lado do que a Ana Clara leu, tem uma menininha num pula-pula, certo? Então, ela está executando aqui uma atividade. Aí o livro pergunta para a gente o seguinte, ó. Cite outras 2 atividades que sejam atividades voluntárias, ou seja, que a gente consegue controlar. Quais são os exemplos que vocês podem me dar? De atividades O movimento? no nosso dia, que a gente controla. Movimentos, o que mais? A mão, Mas a mão da conta como né? movimento. Ok. O que mais? a cabeça, que movimentar também. Respiração? É o movimento. É o movimento, então, a cabeça movimenta. Então vamos lá. Vamos dar exemplos de movimento. O que a gente faz e a gente utiliza alguns movimentos? A mão, A cabeça, a Levantar mão, a mão, né? Mexer a cabeça, a cara. a perna, né? Quando a gente anda, quando a gente está perna, sentado, a gente está mexendo a perna. O que dedo. mais? O dedo. Os dedos. os braços, Ok. Os braços, muito bem. Quando a tia. gente fala, A né? cauda. A gente consegue Tia, aqui. controlar essa atividade. Pode ser movimento e respiração? Então, quando é relacionado à respiração, aí a gente só consegue controlar por um tempo, tá? A gente consegue prender a respiração, mas só por um tempo. Muito tempo a gente não consegue. Por quê? Porque todos os seres vivos, né, Fica precisam sem ar. da respiração. A gente vai ficar sem ar, vai morrer. Então, a gente só consegue controlar isso por um tempo. Tanto aqui no ambiente externo, quanto debaixo d'água, né? Debaixo d'água também a gente só consegue ficar um pouco tempo, tá? a gente tá nadando também, Ô, tia. então na praia, a gente também tampa o nariz, tem algumas pessoas que tampam o nariz, tem algumas pessoas que não gostam de tampar. Quando a gente tá tampando o nariz, aí eu tô, às vezes, ontem, eu tava na piscina, tava tampando o nariz, aí eu e meu irmão falamos que a gente ia rodar a piscina 2 vezes. Aí rodamos a primeira, aí quando fomos rodar a segunda, a gente não conseguimos, porque ele conseguiu e eu consegui. Eu não consegui, ele conseguiu. Porque eu falei assim, não dá, porque eu não tô conseguindo respirar mais. Respirar mais, porque a gente só consegue controlar isso um pouquinho, né? Agora, quando a gente faz isso como um exercício, se você ficar fazendo isso toda vez, você já vai conseguir ficar um pouquinho mais de tempo, tá? Porque a gente acaba acostumando um pouquinho. Isso a gente chama de condicionamento físico. Então, por exemplo, os nadadores, né? Quem faz natação, eles conseguem ficar um pouco mais de tempo debaixo d'água do que a gente. Por quê? Porque eles têm esse condicionamento físico, eles praticam isso. Aí a gente acaba isso é verdade, porque eu já fiz natação e realmente minha respiração melhorou muito. Mas quando eu saí, a respiração piorou. Então, porque aí você deixou de fazer aquele condicionamento, é um condicionamento. Você faz, vamos dizer, natação 2 vezes por semana. Aí, todos os dias daquela semana, né? Naquelas 2 vezes na semana, você ia lá e treinava para isso. Conclusão, o seu corpo acaba se acostumando com aquilo, porque é um treino. É igual o treino de futebol. Vocês fazem futebol, já percebi aí que vocês gostam de jogar futebol, né?
Quando vocês jogam futebol, isso é um condicionamento físico, né? Vocês correm bem, correm melhor, né? Quando vocês param de fazer isso, se por algum motivo, né, vocês pararem de fazer isso, quando vocês forem jogar da próxima vez, vocês já vão sentir que vocês já estão correndo mais devagar, ou que vocês já não estão conseguindo, por exemplo, na hora de fazer um gol de cabeça, pular tão alto. Por quê? Porque vocês deixaram de fazer por um tempo, tá? Então, o nosso corpo, ele é assim. Se a gente pratica... Só faltam 8 minutos. Okay. Mariana, pode ficar no chat. Se a gente pratica, a gente consegue fazer aquilo melhor. Se a gente não pratica, a gente faz aquilo pior. Certo? Nathalie, quer falar, Nathalie? Tá na hora. Tia, você vai fazer chat. Oi, tia, eu faço natação e a gente vai trabalhar a respiração. Minha mãe quer aí o seu Eu faço professor, 2 vezes por semana, tia, minha natação. Então, o professor vai ensinar cada vez mais você a ficar debaixo d'água por mais tempo, entendeu? E aí, Tia, no jiu-jitsu, faz esse exercício, mais tempo você vai conseguindo ficar debaixo d'água. Claro que não vai conseguir ficar muito tempo, porque a gente tem pulmão, então o pulmão, ele é feito para a gente respirar aqui o ar, né, do ambiente, não da água. É que nem no futebol, se eu fico muito cansado, eu começo a respirar e ele soltar pela boca. Eu no jiu-jitsu também faço isso. Faz muito abdominal e flexão. No jiu-jitsu, Sim. a gente trabalhava, porque nesse ano a gente não tá mais fazendo. Mas a gente trabalha muito resistência, tanto na respiração como no corpo. Agora, qualquer coisinha, já bate logo. Tia, Oi. eu acho que você não me ouviu, então vou repetir. Minha mãe disse que quer me colocar na natação caso os meus problemas respiratórios. Eu não consigo respirar direito. Por exemplo, para eu contar no como eu só consigo respirar pela boca, é uma luta imensa. Então, aí quem tem problema respiratório, realmente a natação ela faz muito bem, porque ela vai ajudar você a respirar melhor. Se você estiver respirando de forma inadequada, a natação, Nathalie mesmo falou que ela vai ter um exercício de respiração. Que exercício é esse? O professor, ele te ensina a respirar melhor, a respirar adequadamente. Ele manda a gente borbulhar embaixo d'água. Isso. Às vezes a gente respira de forma errada também, entendeu? O ideal não é respirar pela boca. O ar, ele tem que passar pelo nariz. E aí, eliminar pela boca. Mas, às vezes, em algumas atividades, a gente acaba respirando de forma errada e quer respirar pela boca, mas a gente não tem que respirar pela boca, tá? A gente tem que respirar pelo nariz e liberar o ar que a gente utilizou na respiração pela boca, certo? Sim, só que além de problema respiratório, eu tenho adenoide. Também atrapalha bastante. Depois, futuramente, de repente, você vai ter que resolver esse problema aí também, né? Que aí faz uma operaçãozinha para poder retirar. Meu pai não quer me operar. Mas se você futuramente sentir dificuldade na respiração, aí não tem jeito, vai ter que operar, entendeu? Se você continuar conseguindo respirar tranquilamente, aí tudo bem, não é necessário. Mas se daqui para frente, quando você estiver, né, na fase adulta, você tiver dificuldade de respirar, aí é bom operar, porque aí melhora bastante, tá? Você vai conseguir respirar bem melhor. Falou que ela viu uma postagem que era assim, crianças que respiram pela boca futuramente têm mais chance de ter problemas cardíacos. Eu falei, pra que falar na minha frente? Foi exatamente isso. Mas tem gente que é assim mesmo. Prefiro que eu nem quero saber. Então, são 4 minutos.
Vamos anotar, então, no dever de casa que eu vou fazer a chamada, ó. Para casa. Se vocês quiserem dar uma olhada lá, ó, é página 220 e 221. É um caça-palavras e na outra página é um enigma. Para vocês descobrirem o que está escrito aí. Página 220 e 221. Tá? Na página 220 é um caça-palavras, vocês vão procurar as palavrinhas aí relacionadas ao sistema nervoso, essas palavrinhas que a gente veio falando na aula, e depois vai encaixar essas palavrinhas aí no complete. Tá? As palavrinhas que vocês acharem em cima, no caça-palavras, vocês vão usar para completar embaixo. E no número 2, vocês vão aí observar essa questão aí, que também está relacionada ao sistema nervoso. Vamos completar esse quadrinho aí do número 2, com essas 3 palavrinhas que estão aí na janelinha roxinha aí. E no número 3 é um enigma, então vocês vão ter que combinar, fazer a combinação das letrinhas com os números dessa tabelinha, para poder descobrir o que está escrito aí. Ok, agora falta 2 minutos. Pode fazer a chamada? Vou fazer agora. Anotaram aí, então, 220 e 221. Tá? Quem responder pode sair, professor? Quem responder pode sair, tá? Para quarta-feira esse dever, tá bom?